Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é uma resenha de Cleópatra e Frankenstein da Cocumellers, acho que o sobrenome fala assim. E eu não gostei. Eu já coloco assim de cara que eu não gostei desse livro, não achei tudo isso, mas a gente vai destrinchar um pouco melhor isso. Antes da gente começar, queria te dizer que se você é novo aqui no canal, primeira vez, me encontrou por esse vídeo e veio assistir, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você receba notificação de quando tiver vídeo novo. Também deixe seu like, me siga nas redes sociais, estou em todas elas e o link para cada uma está aqui embaixo nas descrições. Vamos começar. Queria dizer que eu tô aqui com as minhas anotações porque eu tenho muitas coisas para falar sobre esse livro. Mas para você que não sabe que livro é esse, não sabe do que eu tô falando, só caiu de paraquedas aqui, eu vou fazer um resumo do livro rapidinho aqui, sem spoilers. E aí eu vou pra parte das minhas opiniões. Aqui a gente vai conhecer a Cleo, que é uma pintora inglesa, e aí ela tá ali em Nova York porque ela conseguiu uma bolsa de pós-graduação. E aí ela tá terminando já a pós-graduação dela, e aí ela só tá com visto de estudante, então já ela vai ter que voltar pro país dela. E aí, alguns meses pro visto vencer, ela conhece o Frank, que é um cara mais 40 anos, super bem sucedido, ele tem uma empresa de publicidade ali. E aí ele começou nesse negócio agora e tá escalando muito rápido, então ele tá conseguindo ficar bem de vida. E ele se conhece assim, na noite de ano novo, ela tá voltando pra casa, ele foi comprar alguma coisa, e aí ele fica encantado por ela, super apaixonado assim logo de cara. E aí ele começa a puxar assunto com ela enquanto eles estão indo pra casa. Eu, no lugar dela, ficaria muito preocupada, mas aqui no livro ficou tudo bem. E aí quando eles chegam lá, eles meio que mantêm essa amizade. E aí quando a gente termina esse capítulo, a gente vai pro capítulo que eles estão se casando. E aí eles se casam, só que tem essa questão do age gap, né? Então ele acha que por ele estar com uma pessoa mais nova, ele vai conseguir estar mais a par das coisas que acontecem e tudo mais, vai ter uma vida mais, entre muitas aspas, baladeira, apesar de que ele já tem. E ele oferece pra ela a questão do visto de permanência e também um pouco de luxo, porque ela vive uma situação meio estudantil, né, como todo estudante. E aí ele oferece uma casa pra ela, oferece o luxo pra ela de poder trabalhar com pintura, então ela não precisa trabalhar com outras coisas e por aí vai. Só que, como é um casamento muito precoce e tem essa diferença de idades entre eles, algumas coisas de cada um vai começar a incomodar o outro e a relação deles vai começar a influenciar os amigos deles, de uma forma positiva e negativa e tudo mais. E aí a gente vai tratar de coisas do passado, vai tratar de coisas que estão acontecendo por causa da relação deles e o resto é história. E aí eu já queria começar desse ponto da relação, né? Dessas relações que tem no livro, que é o seguinte: a história é extremamente superficial. Ela fala de trocentos temas, então vai falar ali de a palavra com S do Setembro Amarelo, que a gente não pode falar aqui, vai falar sobre abuso de drogas ilícitas, vai falar sobre abuso de drogas lícitas também, então a bebidas, cigarro, etc e tal. Sobre famílias que não são bem estruturadas, sobre depressão, sobre lidar com luto. Então, temas muito sensíveis e nenhum deles é abordado da forma que deveria ser abordado. Fica muito superficial, fala assim, porque o fulano de tal morreu. E pronto, fica ali, ai, que dor no meu coração, fulano de tal morreu, mas foda-se ele. Nossa, eu xinguei. Enfim, são temas muito importantes e temas muito profundos que não tiveram a abordagem que eles mereciam, sabe? Então ficou tudo muito jogado e eu fiquei com a impressão, talvez eu possa estar errada, mas eu fiquei com a impressão de que a autora meio que quis chocar o leitor e trazer reflexões para a vida do leitor e tudo mais, e ela não conseguiu fazer isso. Na minha opinião, esse livro é um desserviço sobre esses temas, se a gente for olhar só para esses sistemas como uma coisa só. E aí, ainda em relacionamento, o começo do relacionamento deles, apesar de ser muito precoce e muito rápido, eu achei bem desenvolvida aquela coisa de estar aquela paixão platônica, então você tá muito apaixonado e não sei o que. E como que a bebida da parte do Frank, que o Frank tem um problema ali muito forte com bebida, eu chamaria até de alcoolismo. Como que o alcoolismo dele vai destruindo a relação deles aos poucos, então eu achei muito interessante essa abordagem, porém, a forma como as coisas sucederam depois que a relação foi ficando meio estremecida, eu achei muito preguiçosa. Foi feita de uma maneira muito preguiçosa, muito rasa e muito fácil pra autora resolver esse problema, sabe? Eu achei que ficou muito ruim, muito mal feito, de verdade. Eu não queria usar essa palavra mal feito, mas pra mim ficou muito mal feito. Porque ficou muito fácil só fazer eu não posso dar spoiler, né? Então ficou fácil fazer só uma coisa ali e aí milagrosamente todas as coisas se resolveram. Não é assim que uma relação de verdade funciona, sabe? Porque todo mundo ficou bem depois de acontecer essa coisa milagrosa.
Então, não ficou bom, gente. Não gostei. Ainda em relações, porque esse livro é sobre relações, então eu tenho muitas coisas a comentar sobre essas relações. A construção dos personagens principais não é feita de uma maneira muito boa, não. Mas a construção dos personagens secundários é pior ainda. Então, tipo assim, o que estava ruim podia muito bem piorar, porque piorou. Personagens secundários, eles são jogados ali. Eles não servem pra nada. Não tem utilidade nenhuma pra história. Todos estão ali só pra falar que eles têm amigos e ao mesmo tempo não tem, porque isso é uma coisa que o livro fala, que apesar de eles estar rodeados de pessoas, eles estão sozinhos no mundo, etc e tal. Uma reflexão muito bacana, mas ainda assim não tem um contexto muito bom pra ela ter essa reflexão. E, assim, nenhum personagem ali tem a menor relevância pra história. Eles não influenciam em nada. Acontece uma coisa muito grave na história e aí um personagem secundário lá do início aparece pra poder ajudar. E isso! Ele tem ali 5 minutos de ajuda pra essa pessoa que sofreu essa coisa grave e ele vai viver a vida dele lá em Los Angeles, vai fazer as coisas e tudo mais. E aí, inclusive, vem no ponto de ter esses vários pontos de vista. O livro não é só sobre a Claire e o Frank. Então tem os pontos de vista deles, mas também tem dos outros personagens. Então tem do melhor amigo da Claire, que é o Quentin, tem da irmã do Frank, que é a Zoe, tem do Santiago, que é um amigo muito próximo ali do Frank. Então são alguns pontos de vista, né? E apesar de ter esses pontos de vista que eu entendi que a autora quis trazer para dar uma profundidade para cada personagem, mesmo assim fica raso, porque são basicamente pontos de vista deles fazendo qualquer coisa boêmia, assim, então eles bebendo, eles usando droga, indo em festa, fazendo qualquer coisa que não traz profundidade pro personagem, só traz aquela perspectiva de que o personagem é festeiro e que ele não tem muito controle sobre a vida dele. Somente isso, não traz uma reflexão sobre o personagem, não traz uma informação interessante sobre a vida dele, apesar de que tem uma unidade de ponto de vista, que é o do Santiago, que traz um background um pouquinho melhor, mas ainda assim é raso, não cria conexão entre o leitor e o personagem. Eu li algumas resenhas das pessoas falando que esse livro mudou a vida delas e não sei o que, e eu realmente não consigo enxergar como que esse livro mudou a vida de alguém quando os personagens são tão mal construídos que a gente não consegue fazer o mínimo, que é se conectar com eles, é sentir dó deles, é sentir pena, é sentir raiva, tristeza. Eu não senti nada, absolutamente nada pelos personagens. Eu só li esse livro, sabe? É como se eu tivesse de espectadora olhando a vida deles acontecer e, tipo, não influencia minha vida, não me afeta. Eu não senti nada por eles, tipo, real. E isso pra mim é um grande problema, porque quando você escreve uma história, o seu objetivo, além de transmitir o que tá no seu coração, na sua cabeça pra outras pessoas, é criar uma conexão, porque a gente é de conexões, o ser humano precisa de conexões. E esse livro faz o total oposto, que é não trazer conexões. Eu não me conectei com ninguém. E por mais que eu esteja sendo repetitiva, eu quero dar ênfase nessa coisa de que são trocentos personagens e nenhum deles me fez sentir nada. Entende? Completo nada, um vazio. E eu acho isso um problema muito grande. Pra mim, isso é um dos principais pontos dessa história, que ficou muito mal feito, ficou mal construído, mal executado, mal elaborado. Não deu. Simplesmente não deu. E aí vem no ponto de que, na minha opinião, esse livro quis tratar de tantos temas importantes e trazer tantas perspectivas que logo ali no início ele se perdeu nessa própria coisa que ele se propôs a fazer. E aí ele já tinha, lá na frente, já tinha se perdido há tanto tempo que não dava mais pra voltar atrás e refazer aquilo. Então ele só continuou com isso e terminou da maneira pior o possível pra uma história que, na minha opinião, tinha um potencial muito grande pela premissa, poderia tratar desses temas de uma forma tão profunda, podia trazer conscientização sobre diversas coisas, mas, por exemplo, tem vários personagens aqui que têm uma relação muito ruim com drogas ilícitas. Em nenhum momento é feito o mínimo de conscientização falando não use drogas, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Cuide da sua saúde, não tem nada disso, é só usar drogas, entendeu? E aí podia ter trocado muitos pontos de vistas desses personagens secundários que não têm relevância pra aprofundar mais essas questões sensíveis, sabe? Tipo assim, o livro tem quase 500 páginas e não fala nada com nada, começa do nada, termina do nada, o livro não te leva pra lugar nenhum, não te faz sentir nada. Então podia tirar um pouco desses personagens secundários e focar no que era pra focar de verdade, sabe? E aí eu tento pensar, eu juro que eu tentei, eu terminei de ler esse livro ontem e eu tinha dado 2 estrelas e meia e falei, amanhã é outro dia, amanhã eu reflito sobre esse livro. E aí, enquanto eu tava escrevendo essa resenha, eu fui refletindo e pensei, não, o objetivo aqui da autora é trazer essa perspectiva de que é uma cidade grande, então Nova York, onde as coisas acontecem muito rápido, onde você não tem muito tempo pra dar ênfase nas relações que você cria, onde a cidade te oferece muitas coisas que vão te tirar de você mesmo, etc e tal. E que foi isso que a autora quis passar nesse livro. E assim,
Assim, eu não achei que passou essa sensação, eu não consegui me convencer dessa narrativa, sabe? De que é pra ser assim mesmo, é pra não ter aprofundamento, é pra ser raso mesmo, superficial, porque essa é a mensagem que a autora tá querendo passar. Não me convenceu, só me fez achar que era essa a premissa e ela não conseguiu executar. Eu achei um livro, assim, que tinha uma premissa muito boa, eu achei que a autora tinha a faca e o queijo na mão pra fazer uma história incrível, mas ela não conseguiu executar, até porque a escrita dela não é muito convincente e por diversas vezes é muito cansativa, é muito chata de se ler. É um livro que a única coisa que eu senti, agora voltando um pouco no que eu falei, foi tédio. Eu achei o livro muito chato e pra mim foi uma decepção muito grande porque eu tinha certeza absoluta que eu ia amar esse livro. Quando eu bati os olhos nele e li essa sinopse, eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser um dos meus favoritos do ano. E muito pelo contrário, eu dei 1 estrela pra ele, conforme eu fui refletindo, conforme eu fui fazendo o roteiro pra esse vídeo. E eu fico muito triste de fazer uma resenha negativa sobre um livro que eu queria muito gostar e que todas as pessoas que eu consumo o conteúdo que elas produzem aqui no YouTube e nas outras redes sociais gostaram desse livro. E a primeira resenha negativa desse canal é... E eu só terminei esse livro porque eu me propus a ler esse livro antes de 2023 acabar. Então, era o meu objetivo. Eu coloquei 6 livros pra eu ler antes do ano acabar. Eu vou deixar aqui linkado no cardzinho que eu fiz um vídeo sobre. E eu falei, eu preciso terminar esse livro porque eu me propus a ler esse livro. Mas por diversas vezes eu quis abandonar. Eu não aguentava mais ler sobre as mesmas coisas, sobre eles se drogando, eles indo em festa e tudo tão superficial. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é um livro superficial, é um livro que ele não me trouxe nada de bom, não me trouxe absolutamente nada, a não ser tédio. E, enfim, fico triste por isso, mas fazer o quê? A vida é de experiências boas e ruins, às vezes mais ruins do que boas, às vezes só ruins, mas faz parte da vida. E bom, esse é o vídeo. Esse não é um vídeo de hate a Cleópatra Frankenstein, a autora, a quem gosta. É só a minha opinião, é só como eu me senti, como foi a minha experiência de leitura com esse livro. Então, se você ama esse livro e você discorda totalmente de mim, por favor, não me odeie, não me xingue, não faça nada do tipo. Porque eu ainda não sei lidar com essas coisas, então tenha compaixão de mim. Mas gostaria muito de ouvir sua opinião aqui nos comentários. Então, se você gostou, me conte aqui por que você gostou desse livro. Se você também não gostou, me conte a sua opinião. Para que eu não me sinta tão sozinha, porque eu acho que 2 resenhas no Scooby de pessoas que também não gostaram. E eu tô me sentindo muito a chata dos livros, sabe? A Júlia de Letras. Enfim, me conte aqui embaixo, fala pra mim a sua opinião. Foi muito bom te ter aqui comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada por ficar, você me faz muito feliz. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo pra vocês.